Estamos de volta, retornamos com força total, depois de um lanchinho, a barriga forradinha, aula de química, professora Érica Ramos. Sejam bem-vindos ao canal Educação, diretamente do Estúdio 1, com o meu chefe, Flavilto, que deixa tudo no grau para vocês terem uma aula maravilhosa. Oi, Mauro, de Baixa Grande. Seja bem-vindo, tá? Gabriel André precisou sair, né? Tá na faculdade, mas no Lago Canal Educação. Acho isso um sucesso, gente. Ele foi agora, né, para assistir aula na faculdade. Gabriel passou em 3 vestibulares, mas não larga o Canal Educação. Toda a aprovação do Gabriel veio através do canal, obviamente, do esforço dele, mas usando 100% a mediação tecnológica. Então, o cara lá do Pará, né? O professor Ildalene até o visitou, inclusive. Então, é um exemplo e é uma figura, é um ícone aqui do nosso canal Educação. Todos os professores e a equipe também de direção conhece o Gabriel André, né? E valoriza muito esse aluno maravilhoso que ele foi e ele é. Ele vai continuar sendo, porque ele está na universidade agora, tá? E eu queria que vocês se exemplassem isso, tomassem isso como exemplo para vocês, um exemplo positivo, uma coisa boa, que é você ter a oportunidade e aproveitar essa oportunidade. Então, você aí de casa que está passando pelo YouTube, clicou aqui, às vezes até sem querer, está assistindo nossas aulas, saibam que nós preparamos você gratuitamente para o Enem. Nós oferecemos para você todas as séries do ensino médio com um foco direcionado total para o Enem, seguindo todas as diretrizes e protocolos. Então, nós oferecemos um arsenal de conteúdos maravilhoso, uma equipe incrível e que percorre o nosso estado do Piauí agora as revisões pré-ENEM na estrada, né? Nós temos a equipe do canal aí, indo do sul ao norte do Piauí. Oi, Maria da Guia, muito bom dia e seja bem-vinda, tá? A gente está falando sobre funções inorgânicas. Para que a gente chegue no assunto de mineração, a gente precisa falar de funções inorgânicas. E aí a gente aprendeu a identificar os ácidos, ionizá-los, né? Percebeu que é solução eletrolítica e solução não eletrolítica. Nós fizemos uma revisão das ligações químicas, né? Classificamos os ácidos quanto a diversos aspectos. E, ao final da nossa última aula, falamos sobre grau de ionização. Né? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, olha esse exemplo. É um exemplo resolvido que eu estou colocando para vocês, para a gente relembrar exatamente como foi, do que se trata, né? O que é, o que come, onde vive, o grau de ionização. Sempre você precisa ter em mente que essas moléculas daqui de cima foram as que ionizaram, ou seja, foram aquelas moléculas que conseguiram realmente se quebrar em um cátion e o ânion. E as outras é as moléculas totais. Na verdade, total, né? Porque é o número de moléculas total. Número de moléculas que ionizaram, número de moléculas total. Bom, ele disse o seguinte: supondo-se que 200 moléculas de HCl foram dissolvidas em água e que 184 delas foram ionizadas, qual o grau de ionização? Que é o alfa, né, Maria? Vamos lá, Maria da Guia, vamos responder junto. Bom, ele está pedindo alfa, ele forneceu um número total de moléculas. Esse é o número total de moléculas. E os 184 foram as que ionizaram.
Então, é o número de moléculas ionizadas, tá? Número de moléculas ionizadas. Então, qual é o alfa? Lembrem-se, o alfa é o número de moléculas ionizadas dividido, fazendo com calma para vocês, tá? Número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas total. Então, gente, é isso, tá? Por quê? Porque quanto mais íons eu tiver na solução, mais forte, mais forte o ácido é e melhor ele vai conduzir corrente elétrica, tá bom? Ele vai conduzir corrente elétrica muito melhor. É isso, tá, pessoal? Então, podem me seguir? Vamos para o próximo. Agora, usando isso, a gente precisa classificar os ácidos como fortes, fracos ou moderados. Então, se o alfa deu 0,05, quando for multiplicar por 100, ele vai atingir 5%. Se o alfa deu 0,5, depois que você multiplica por 100 para colocar em porcentagem, é que corresponde a 50%. Quem tiver o alfa maior que 50% é um ácido forte. Quem tiver o alfa menor do que 5% é fraco. E se o valor estiver entre esses dois, entre 5% e 50%, ele é considerado um ácido moderado, tá bom? Os ácidos orgânicos, de um modo geral, eles são muito fracos, com exceção do tricloracético, que não é um ácido que você vai ficar vendo por aí, tá bom? Então, vamos ver aqui o seguinte. Esses hidrácidos, que são ácidos que não possuem oxigênio, só esse aqui, ó, só ele é moderado. Dos ácidos que não possuem oxigênio na fórmula, o único moderado é o ácido fluorídrico. Esse ácido fluorídrico é um ácido capaz de corroer o vidro, tá? Então, ele é muito utilizado na indústria automobilística para fazer a marcação dos chassis dos veículos. De nada, Alencar. Eu que agradeço a sua presença e participação, tá bom? Então, olha só, vamos falar dos hidrácidos. Lembrem, hidrácidos não têm oxigênio na fórmula. São ácidos que não têm oxigênio na sua fórmula. Só tem um moderado e esses 3 fortes. O resto tudo é fraco, tá? Só tem um moderado, que é o HF, e esses 3 fortes aqui, ó. Olha aí meu braço, e meu muque, Flávio, tá aí o muque? Ô, moleca doida. A tatuagem do papai. Olha aí. Forte, rapaz. Tá aqui os hidrácidos, HCl, que é o ácido clorídrico. HBr, que é o ácido bromídrico. E o HI, que é o ácido iodídrico. Eles são fortes. Se não for eles, o resto é tudo fraco. Tá? O resto é tudo fraco. Ah, gente, é bom copiar, tá?
É bom copiar esse daqui. É muito importante você saber sobre os hidrácidos, porque no caso dos oxiácidos, a gente consegue calcular por uma regrinha. Mas nos hidrácidos não adianta, tem que memorizar. Flávio, tu põe só 2 minutinhos para os meninos, por favor. Então, bora lá, né? Então, bora lá, porque a vida do crente é difícil. Galera, olha em cá, assim, eu acho. Eu não queria que tu fosse da mesma escola de desenho que eu, não. Que tu fosse uma melhor, porque aqui eu me empolgo e aí eu vou fazendo. Mas não que fique perfeito, né? Mas o importante é a empolgação. Eu vou tentar fazer esse MOOC aqui várias vezes. Vai dar certo, vai ver. Olha só, como eu disse para vocês, por que vocês tinham que copiar aqui dos hidrácidos? Porque no caso dos hidrácidos, a gente tem que realmente aprender, memorizar. Aí tem que escrever. Já disse para vocês, não se estuda sem escrever. Vocês estão aí na sala de aula, só olhando para esses slides, só me ouvindo gritar aqui, vocês não estão aprendendo nada. Não estão aprendendo nada, vezes coisa nenhuma. Copiem. Copiem. O cérebro da gente memoriza quando a gente copia. Não é digitar. Não é só tirar foto. Eu não dou tempo para vocês à toa. Gente, aprendizado é escrevendo. E como eu disse na aula passada, não sei se eu falei para vocês, aprendizado é um processo, não é coletivo. Ele é individual. Ele é um processo solitário. É você consigo mesmo. E você precisa anotar. Se concentrar no que está anotando. Tá bom? Anotaram dos hidrácidos, né? Pois é. No caso dos oxiácidos, a gente tem uma regrinha chamada regra de Linus Pauling, ou regra de Pauling. Como é essa regra? Bom, a gente pega a diferença, ou seja, uma subtração, né? Entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis. Essa diferença eles chamam de delta, né? Aí esse delta, se ele for igual a 0, o ácido é fraco. Se for igual a 1, o ácido é moderado. E se for maior ou igual a 2, o ácido é forte. Aí eu vou fazer alguns aqui para vocês. Tem um HClO.
tem um H2SO4, tem um H3PO4. Vamos lá. O que é o delta? O delta é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, que é o número de H+. Quantos oxigênios eu tenho nesse ácido? 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 1. Então, vai ser 1 menos 1. Qual é o valor do delta? Delta igual a 0. Se o delta é igual a 0, esse ácido é fraco ou é forte? É um ácido fraco, ó. Se o delta for igual a 0, o ácido é fraco. Beleza? Agora eu vou para o H2SO4. Deixa eu botar ele mais para cá. Como é o delta, pessoal? O delta é o número de oxigênios do ácido menos o número de hidrogênios ionizáveis, que é o H+. Então, o delta dele vai ser quantos oxigênios ele tem? 4. Quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? 2. Então, 4 menos 2. O delta, o resultado do delta dele vai ser 2. Quando o resultado é 2, que tipo de ácido ele é? Quando o resultado é igual ou maior do que 2, o ácido é forte, tá bom? O ácido é forte. Beleza? Estão entendendo? Já o H3PO4, vamos lá. O esquema é o mesmo. Delta, número de oxigênio, menos o número de H+, que são os hidrogênios ionizáveis. Então, quantos oxigênios ele tem? 4. Quantos hidrogênios ele tem? 3. Então, é 4 menos 3. 4 menos 3, o delta é igual a 1. Quando o resultado é 1, turma. Ixi, ficou feio aqui. Quando o resultado é 1, pessoal, a gente classifica esse ácido como? Como um ácido moderado. É um ácido moderado, tá? Então, eu posso dizer que o H3PO4, que é o ácido fosfórico, não é ácido forte, mas também não é ácido fraco. Ele é um ácido moderado. Ficou claro? Ficou claro, pessoal, como é essa história da força dos oxiácidos? Como é que eu chego no cálculo dessa força, que é por essa regrinha de Pauling, para os ácidos que possuem oxigênio na molécula, tá? Olha só! Muito bem! Bom dia! Dom Expedito Lopes, não é isso? Bom dia! Então, vamos continuar. Olha aqui. O HClO4, número de oxigênios, 4. Menos 1, igual a 3. H2SO4, 4 menos 2, igual a 2, é forte. O H3PO4 que a gente acabou de fazer, 4 menos 3, é igual a 1. H3PO3, 3 menos 2, igual a 1. HClO, a gente também já fez, igual a 0, é fraco. Aí, ó, isso daqui é uma exceção que você precisa de cuidado. Eu não marquei isso à toa, não. Tá bom? Eu não marquei, botei esse tanto de aviso aqui à toa, não. E eu gostaria que vocês copiassem isso daqui. Você vai copiar assim, ó. H2SO4 é um ácido instável. Aí você copia
a equação. E depois bota, ele é classificado como um ácido fraco. Beleza? Copiem aí, por favor. O H2CO3 é o ácido carbônico. Ele é um ácido instável, que em água se decompõe, formando o H2O, que é a água, e gás carbônico, que é o CO2. Essa decomposição vai impedir, se uma molécula está se decompondo e não se ionizando, então ela vai competir com a ionização, vai impedir que a ionização de algumas moléculas aconteça, porque ele vai, né, na verdade, se decompor. E aí, mesmo que ele tenha esse delta igual a 1, que ia tornar ele um ácido moderado, na verdade ele é um ácido fraquíssimo. O alfa dele é 0,18%. Já no porcento, tá entendendo? Quando tirado por cento fica 0,0018. É muito fraquinho. Tá? Ácido carbônico é muito fraquinho. Tanto é, pessoal, que olha só. Quando você tem muito, você tá, por exemplo, dica de utilidade pública. Você tá próximo a um incêndio, no, que Deus o livre, num ambiente que tá pegando fogo. Aí você acaba inspirando muito gás carbônico, muito CO2. Aí você tem no seu metabolismo a ocorrência de uma acidose respiratória. Por quê? Porque o excesso de CO2 lá no sangue, ele reage no meio aquoso, né, que nós temos, e ele vai formar o ácido carbônico, que vai diminuir o pH do nosso sistema. E aí, bagunça tudo, baldeia o negócio todo. É a chamada acidose respiratória. O meio está muito concentrado de CO2, o que acidifica o sangue. Beleza? Deu para copiar? Já sabemos muita coisa sobre ácidos. Agora vamos falar de bases, certo? As bases de arrênios, que é as quais a gente está tratando no ensino fundamental ou no ensino médio, sempre serão aquelas que têm o hidróxido, ou seja, alguma coisa com o OH. Base de metal alcalino, NaOH. Base de metal alcalino terroso, Mg2, que ele é da família 2, né? Então, ele vai se juntar com duas hidroxilas, MgOH2. Se o cara é da família 3, vai ter 3 hidroxilas quando ele for formar a base. Vai ter 3 hidroxilas quando ele for formar a base. Então, AlOH3. Então, todas as bases, pessoal, se você for prestar atenção, elas têm a hidroxila depois. E a ionização delas é muito simples. Classificam de acordo, não é nem ionização, é dissociação. Elas se separam na forma de alguma coisa com OH-. Nesse caso, eu só tenho um, então, Na mais 1. Como aqui eu estou liberando 2 hidroxilas, 2 OH-, eu vou ser Mg mais 2. Como no último eu estou liberando 3 OH-, vai ser Al mais 3. Certo? Al mais 3. E aí a gente vai classificar essa base. Essas bases como sendo monobases, só tem uma hidroxila. Dibase, já tem 2. Tribases tem 3. Tetrabase tem 4. Então, o nome já diz tudo, né? Dessa classificação. Quanto à solubilidade em água. Gente, é muito legal isso aqui. Eu vou até postar no Instagram um resuminho sobre isso, porque é um tema muito cobrado, os alunos têm muita dificuldade.
sobre isso, tá? Solubilidade das bases. Gente, as bases dos metais alcalinos, que é o pessoal da família 1A, eles são 100% solúveis. 100% solúveis. Não é brincadeira, não. É 100% mesmo. São 100% solúveis. E muito. É o hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio, hidróxido de césio, de rubídio, de potássio. Mas, além desses que são muito solúveis, nós temos a nossa única base de ametal que existe, que é o hidróxido de amônio. E é importante a gente falar dele. Ele é uma base de ametal, que não é comum, é a única que existe, tá? É uma base de ametal e muito solúvel, apesar de ser fraca. Certo? Apesar de ser uma base fraca, ela é muito solúvel. Aquelas que são pouco solúveis é as bases de metais alcalinos ferrosos, que é o pessoal da família 2A. Alcalinos terrosos é o pessoal da família 2A. Exceto as bases hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, que são praticamente insolúveis em água. Pessoal, quem aqui já tomou leite de magnésia? Aquele azulzinho, o Philips. A vasilha é azul, né? Porque o leite de magnésia é leitoso mesmo, branco. Ô negócio ruim. Na hora que eu tava ruim da barriga, minha mãe me dava. Ui! Quando eu lembro. Aquilo ali era ruim demais. Só que é muito bom para o mal-estar estomacal. Porque ele neutraliza, né, a acidez estomacal. Ele é uma base. Hidróxido de magnésio. E aí ele vai neutralizar a acidez excessiva do teu estômago, do suco gástrico, né, que está lá. Certo? Então, é importante, pessoal. Então, assim como ele, que é praticamente insolúvel, tem várias outras que são praticamente insolúveis, que é o hidróxido de chumbo 4 e o hidróxido de alumínio. Eles não são solúveis, não. O hidróxido de alumínio também era vendido para azia e má digestão, né, na forma de alguns comprimidos também, o sachê. As bases, pessoal, não tem assim uma regrinha como para calcular como tem nos ácidos. O que nós temos aqui para as bases é essa classificação mesmo, tá? De você definir, de um modo geral, as bases solúveis são fortes, como as dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, obviamente, excetuando-se o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, porque eles são fracos e insolúveis em água. E aí eu tenho como base forte o hidróxido de lítio, de sódio, potássio, rubídio, de césio, tem o hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio e de bário. O restante são todas fracas, incluindo a bonitinha. Lembra dela, tu não vai esquecer dela, é o hidróxido de amônio. Tá? Tu não esquece dela, não. É o hidróxido de amônio. Todas as outras bases são fracas. Não tem como ficar bom. Ui, toda vez que falo eu me arrepio, minha gente, porque eu lembro da sensação de tomar aquele negócio. Não vai ter jeito para ele é ruim mesmo. Por isso que é melhor tomar aqueles outros sal de fruta que tem sabor, tem até de guaraná, pra gente se iludir. E aí, em relação à volatilidade, como de um modo geral as bases são fortes, são compostos iônicos, né? Eles são fixos. Aí a gente só tem mais uma vez ela, hidróxido de amônio. O que é que ela está aprontando agora? Dentro do hidróxido de amônio, olha só, o hidróxido de amônio, que eu gostaria de falar para vocês mais uma vez. NH4OH. O que ela é? Ela é a única base diametal ela é fraca
ela é volátil, mas ela tem uma coisa que poucos têm. As outras, né? Ela é solúvel em água. A bicha é danada. Ela não brinca em serviço, não. Essa é a base hidróxido de amônio. Não é amônia, é hidróxido de amônio. Tá bom? Hidróxido de amônio. Então, ele é... O que é o hidróxido? É uma base de ametal, volátil, fraca, porém solúvel em água. Certo? Isso é muito importante. Ser solúvel em água, é volátil, é a única base de ametal que existe e é fraca. Beleza? Pois aí, aproveite um minutinho para vocês desenharem aí o esquema. Já deu para copiar. Então, vamos lá. Os ácidos e as bases no nosso cotidiano. Agora eu vou falar... Agora vocês vão gostar, né? Porque agora eu vou falar a nossa língua mesmo do nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá. Ácido clorídrico. Ácido clorídrico, ou HCl, ou ainda cloreto de hidrogênio, ou ainda ácido muriático. Ele tem esses vários nomes. Ele não é estelionatário, não. É porque tem vários nomes para ele mesmo, tá bom? É um ácido inorgânico forte, encontrado no suco gástrico. Sua forma impura é vendida comercialmente com o nome de ácido muriático, sendo utilizado em limpezas de metais no processo denominado decapagem. Então, assim como eu fiz para o hidróxido de amônio, eu vou fazer para o ácido clorídrico. Então, você pega um negócio desse, pessoal, estou ensinando vocês a estudar, presta atenção. Estou ensinando vocês a estudar. Vocês vão pegar aqui, ó, HCl. Vamos fazer o resumo aqui, o esquema do que ele disse aqui. Quem é o HCl? Bom, ele me disse aqui que é forte. Ele disse que ele é chamado de ácido muriático, que ele está no suco gástrico, as principais informações, tá? Ele está no suco gástrico. Ele é também chamado de ácido muriático, ele é um ácido forte. E aí você vai complementar com as informações que você teve em sala. Ele é um hidrácido, porque só tem um hidrogênio, né? O hidrácido, aliás, hidrácido porque não tem oxigênio na fórmula. Monoácido ou monoprótico, porque só tem um hidrogênio ionizável. Ele é um hidrácido, ele é um monoácido
e ele é volátil. Beleza? São várias informações sobre o ácido clorídrico, HCl, ácido muriático. Ele é um ácido forte, também comercialmente conhecido como ácido muriático. Ele está presente no suco gástrico e a classificação dele pode ser um hidrácido, por não ter oxigênio na fórmula, monoácido, porque só tem um H+, e é volátil, porque tem que ter atomicidade maior do que 7, para poder ser um ácido fixo. Ácido fluorídrico é um ácido inorgânico moderado, utilizado para gravações em vidro, devido à sua propriedade de corroer esse material. Portanto, não deve ser armazenado em recipientes de vidro, mas sim de plástico. Então, o que eu posso dizer do HF? Você pode dizer o seguinte: o nome dele, sobre a força dele, o que ele faz, né? Vamos lá. O nome dele. Então, ele é um ácido moderado. Mas, apesar de moderado, ele faz o quê? Ele corrói o vidro. Ele é um ácido moderado, ele corrói o vidro. O que mais que eu posso dizer sobre ele? Ele é volátil. Vou já botar o nome dele aqui, tá? Ele é um hidrácido. Monoácido ou monoprótico. E volátil. O nome dele é ácido fluorídrico. Tá bom? Ácido fluorídrico. Então, tá aí. É mais ou menos assim os esquemas que vocês precisam fazer, pessoal, quando estiverem estudando. Enquanto a professora está dando aula aqui, você vai lá no seu caderno, é obrigado a copiar todos os textos. Tá? Você veio aqui que eu não copiei o texto inteiro. Eu usei as informações que eu aprendi durante a aula, que nós falamos aqui, com as informações aqui do texto, e aí eu consegui fazer um esqueminha, tanto para o ácido clorídrico, como para o ácido fluorídrico, tá? Então, esse tipo de coisa, pessoal, a gente precisa aprender a fazer, tá bom? Vamos treinar juntos. Ácido cianídrico, extremamente tóxico, igual algumas amizades, né, galera? Todo mundo tem um coleguinha aí, né? Uma amiguinhazinha que é tóxica, né? Ou um coleguinha, um amiguinho. Sempre tem. Não escapa, não. Sempre aparece. Eles estão por toda parte. Então, vejamos, o que eu posso dizer do ácido cianídrico? Que ele é muito tóxico. Extremamente, tá? Inclusive, olha só, basta 0,3 miligrama por litro para que a concentração seja letal. O cianeto vem aqui do ácido cianídrico. Eles utilizavam nas câmaras de gás, tá? O cara que descobriu foi a sua primeira vítima, Carl Wilhelm Scheele. Mentira, gente, não sei como pronunciar isso aqui. Pelo amor de Deus. Acredita-se que ele morreu ao deixar cair um frasco contendo uma solução de ácido cianídrico. Tá? Então, nas câmaras de gás, quem assistiu o Menino do Pijama Listrado, atenção, spoiler, spoiler, spoiler. O Menino do Pijama Listrado. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. O filme é incrível. Incrível. Tá bom? Vocês vão adorar. Vocês vão adorar.
Vocês vão gostar muito desse filme, tá, gente? Ai, meu Deus. Olha, por que tu tá falando isso, Érica? Porque ele era utilizado nas câmaras de gás e, para quem assistiu o filme sabe, tem uma das cenas que os meninos estão dentro da câmara de gás, eles fizeram amizade, né? E aí, inclusive, o filho de um dos generais lá, nazistas, ele entra na câmara de gás e morre junto com o meninozinho do pijama listrado. Então, é uma história bem tocante, eu acho interessante. Esse cara aqui era utilizado nas câmaras de gás na época nazista, tá? Deixa eu colocar aqui. Reza a lenda que ele faz com que a mucosa gástrica aqui do esôfago vai descascando. Ui, meu Deus, corra feia. Então, ele é tóxico, era utilizado nas câmaras de gás, é ele que está presente na mandioca, por isso que quando vai fazer a farinhada, quando pega a mandioca, você tem que deixar ela de molho. Os índios já diziam que ele tinha que ficar de molho, que é justamente para expulsar o ácido cianídrico. Mas expulsar ele é tão forte, tão tóxico, tu vai deixar de molho e vai expulsar ele? Vou. Por quê? Porque ele é um hidrácido monoprótico e ele é volátil. Por ele ser volátil, evapora com muita facilidade. Os índios já diziam que era só deixar a mandioca de molho no sol por alguns dias ou algumas horas, que esse caboquinho aqui, o ácido cianídrico, ia-se embora, tá bom? Acabava evaporando, volatilizando, beleza? H2S. Olha, ainda bem que tá um pouquinho longe do almoço, né? Aí é um ovo podre, tá, pessoal? O ácido sulfídrico H2S, ele é um ácido inorgânico fraco que é encontrado em ovos podres. Embora incolor, é facilmente identificado pelo seu odor desagradável, né? É mais denso que o ar, podendo estar presente em cavernas. Longas exposições a esse ácido podem causar edemas pulmonares. Então, gente, olha só, o ácido sulfídrico ou H2S, geralmente os compostos de enxofre, vocês vão ver isso de um modo geral, eles são bem característicos de odor forte. Então, se tiver enxofre, geralmente não é uma coisa muito cheirosa. Eu lembro, não sei por que era mesmo, minha mãe me deu um banho de sabão de enxofre, não. Não sei, acho que era para as feridas, né, de sarampo, o povo usava. Não tinha um sabão de enxofre, Flavilto, que vendiam nos comércios? Agora eu só não lembro para que era que o povo usava esse sabonete, sabão de enxofre. Tinha uma conversa em torno disso. Enfim, ele é um gás incolor, né? Então, como ele é mais denso, ele fica lá embaixo. Ele servia para matar piolho, punga, as piungas também, né? As piunguinhas. Eu lembro, não era nem de enxofre que a mamãe passava em mim, era de aroeira. Tu lembra? Teve uma época que se vendia muito sabão de aroeira. Nos comércios era só o que a gente viu, de enxofre, de aroeira, para alergia, né? Coceira. Alergia que se podia ter pelo corpo, se utilizava muito isso daí. Mas o foco era o enxofre. O hidrácido do enxofre, ele pode causar edemas pulmonares se a pessoa for exposta durante muito tempo. Ácido nítrico. Ácido nítrico, gente, sabe quem ele é precursor? Ele é precursor da nitroglicerina. Ele é um dos reagentes que vai produzir a nitroglicerina. Ele é muito forte, tá? Ele é um ácido muito forte e por isso utilizado na fabricação
de explosivos, como os fogos de artifício. Com o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele forma o par de ácidos oxidantes energéticos. Então, ele não deve ser manuseado por pessoas não habilitadas. A gente faz um testezinho com ácido sulfúrico, alguns testes, na verdade, muita coisa na indústria e nos laboratórios de pesquisa e tal, da universidade, a gente utiliza ácido sulfúrico, mas sempre que for manusear ele, tem que estar de luva, tem que estar de óculos, tem que estar de máscara, tem que estar de jaleco de manga comprida e tem que manuseá-lo dentro da capela, tá? Existe uma série de crimes que tem acontecido, geralmente nas Arábias, né? Lá no Oriente Médio. As pessoas, os sheiks, os maridos lá, os maridões, se a mulher não quiser mais ou fizer alguma coisa que desagrade dele, a honra dele, eles têm o hábito de atacá-las com ácido sulfúrico. Isso tem sido até uma coisa comum lá. Isso é um crime. Tanto que o ácido sulfúrico aqui no Brasil é controlado pela Polícia Federal e pelo Exército. Os dois controlam. Então, Erika, eu quero comprar ácido sulfúrico. Você tem que ter o CRQ, que é o Conselho Regional de Química, né, por exemplo, para você poder ser habilitado a um laboratório. Você tem que estar ligado a um laboratório. Você vai comprar ácido sulfúrico para quê? Não, fazer isso. Não libera, não. Tá? Porque ele é tão versátil que a gente utiliza ele para muita coisa. Tá? Tanto o H2SO4 quanto o HNO3 são oxidantes enérgicos muito fortes. Tá? Porque eles soltam vapores tóxicos. É tenso, viu? Ácido nítrico e ácido sulfúrico. O ácido nítrico também ainda consegue corroer, olha só, corroer o aço. Quem assiste Breaking Bad já deve saber disso. Que o cara usa lá, o Heisenberg, usa o ácido nítrico para isso. Ácido fosfórico, a gente toma direto e não sabia, né? Nós tomamos ácido fosfórico direto. E eu aposto que vocês não sabiam que faziam uso de ácido fosfórico. Pois é, pessoal. Ácido fosfórico H3PO4, ele é muito utilizado na indústria alimentícia e na indústria de fertilizantes, tá bom? Ele é utilizado como acidulante, geralmente nos refrigerantes do tipo cola, para inibir a proliferação de micro-organismos. E aí, essa elevada acidez do refrigerante tipo cola, ela é geralmente devido à presença do ácido fosfórico, que é bem intensa. O ácido fosfórico é considerado um ácido moderado, não é isso? Uma grande aplicação na indústria alimentícia, na indústria de refrigerantes, né? E ele é usado como acidulante também em outros produtos comerciais. Além de ser uma fonte de fósforo para os fertilizantes, beleza? E o ácido carbônico que eu falei para vocês é um ácido fraco, porque ele é muito instável, ele se quebra em CO2 e água, né? Então, o ácido carbônico é ele que se forma na água gaseificada, nas bebidas gaseificadas de um modo geral, tá bom? É porque a intenção, na verdade, do ácido carbônico é assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte. O ácido carbônico vem de boas, é colocado em contato com a água. Quando ele é colocado em contato com a água, o que acontece? Por que tem duas setas? Porque esse processo fica indo e voltando. É igual quando a pista é mão dupla. Tem carro indo e tem carro vindo. Pois é. Aí ionizei aqui. Ionizei um hidrogênio e formou o HCO3-, que esse aqui é o ânion bicarbonato. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, acaba se decompondo em CO2 e água. Então, o cara é instável demais.
toda hora mudando, toda hora, pois esse é o ácido carbônico, tá bom? Esse aqui, todos nós já vimos, né? Que é o ácido acético. Esse ácido acético, pessoal, é o ácido do vinagre, tá? É o ácido do vinagre. E ele é muito utilizado na conservação de alguns alimentos. Quem sabia que picles era pepino? Sabia, Maria da Guia? Sabia, Flavilto, que picles era pepino? Eu juro por Deus que até um dia desse, eu vou falar a verdade para vocês, até um dia desses, eu achava que picles era uma coisa diferente. Era um picles. Juro por Deus. Juro por Deus, não sabia. Não. Eu adoro o pepinozinho lá do sushi. Acho o máximo. E gostava do picles que vinha no hambúrguer da McDonald's, no McLanche Feliz. Quando eu era pequena. Tinha dele. Eu não sei se eu gostava do picles ou era do brinquedo que vinha no McLanche Feliz. Só que eu não sabia. Juro, gente. Eu sou tapada, né? Eu não sabia que picles era pepino. Sério o negócio. Então, não se julguem tanto assim, tá? Quando vocês não souberem de uma coisa, mas busquem o aprendizado. Pois o pepino em conserva é justamente o picles. Jack Souza. Bom dia. Eu não sabia. Não vou mentir. Não vou mentir. Tinha uns 12 anos o quê, Flavilto? Eu achei informação. Olha, gente, isso aí. Soube um dia desse também. Soube um dia desses, Flávio. Tá aprendendo num desenho. Chique. Você assistia muita coisa construtiva, né? Você estava no canal certo. Muito bem, Flávio. Muito bem. Olha isso, não é pipoca nem naftalina. Isso é... Ei, pois cuidado, viu? Eu boto meu filho de vez em quando para ver o pica-pau mesmo. Aí ele não é boa bisca, não. Olha só, a soda cáustica, pessoal. Vamos falar da soda cáustica. Uma das bases mais importantes, se não a mais importante que existe dentro das bases inorgânicas, é a soda cáustica, tá bom? Ela é muito, 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 muito corrosiva. Você não deve mexer em soda cáustica sem luva. Por exemplo, a gente vê uma prática comum, isso geralmente vó, mãe, que faz esse tipo de coisa, né? Olha só, não é para estar manuseando a soda cáustica como se ela fosse um sal, como se ela fosse uma bola de naftalina. Não é. Ela é vendida nessa forma de escamas ou de bolinhas, né? Mas, na verdade, ela é muito perigosa. Não se iluda com ela, viu? Você pensa que está pegando nela ali e não está acontecendo nada, capaz de estar lhe causando uma dermatite, de estar lhe causando alguma queimadura posterior. Então, você tem que ficar atento nisso, tá bom? Tem que ficar atento. Nas indústrias, se utiliza... É igual ácido sulfúrico. Tipo, é uma base que você precisa saber quem é, gente. Porque usa tanto na indústria, tanto, que ele é muito cobrado, tá? Muito cobrado mesmo. A soda cáustica, ela é utilizada na reação de saponificação para formar sabão, tá? Ela ataca os óleos, as gorduras e as ceras para produzir um éster e um sal orgânico, tá bom? Muito utilizada no laboratório também. Eu utilizo muito. Ó, a gente fazia assim. A gente usava a fenolftaleína, aquele indicador. Vocês lembram da fenolftaleína? Eu já usei aqui com vocês. Que fica rosinho quando está no meio básico. Então, quando a gente trabalhava no laboratório com soda cáustica, o professor fazia uma espécie de teste em que ele dava ponto. Na verdade, não é nem dar ponto, é tirar ponto do grupo que tivesse com a bancada suja. Aí, como é que ele ia ver? Como soda cáustica é muito perigoso, a gente não pode deixar vestígio, ele borrifava fenolftaleína nas bancadas. Então, a bancadinha que ficasse rosada, tinha sobrado fenolftaleína, ou
tinha sobrado soda cáustica, tinha ficado o resto de soda cáustica, e aí ele tirava ponto daquele grupo, porque você não fez a limpeza corretamente. Porque a gente, dentro do laboratório, é tudo muito criterioso, né? É tudo muito criterioso, a gente pensa que não, que faz de qualquer jeito, não pode. Outra dica, não deixe próximo soda cáustica de ácido muriático. A reação é explosiva e provoca formação de gases tóxicos. Beleza, pessoal? E depois dessa eu me despeço. Serve para muita coisa. A gente lava também as garrafas de cerveja retornáveis, garrafas de refrigerante, são lavadas em tanques de soda cáustica, dentro da indústria de bebidas. É feito 6 concentrações em média de soda cáustica para fazer a limpeza dessas garrafas, tá? Então, é uma concentração gradual. Beleza, pessoal? Ó, grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!